lá para mais uma questão, tá? Essa questão de processo penal também, do exame 39 da OAB. E começa assim. Fabrício foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo. É bom deixar sempre anotado o crime que acontece no enunciado. Então, Fabrício foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo, tendo havido a regular conversão do flagrante em prisão preventiva. Até aí tudo certo. Contudo, passado mais de 2 anos, sempre é bom anotar também tudo que é data que aparece em questão de prova. Então deixa aqui marcadinho, vai que a gente precisa, né? Não sabemos. Contudo, passados mais de 2 anos, a instrução processual não logrou finalizar a oitiva de testemunhas de acusação, pois o Ministério Público insiste na oitiva de policiais que constantemente faltam à audiência por motivos pessoais, alegando férias e licença. Então, o que está acontecendo aqui? Em 2 anos, a audiência de instrução e julgamento ela não está sendo finalizada porque o Ministério Público está insistindo em oitivas de policiais que não estão aparecendo. Tá? Até aí, tudo certo também. Fabrício permanece preso preventivamente, o que ensejou impetração de habeas corpus. Tá? Um remédio constitucional, habeas corpus, para o Tribunal de Justiça. Anota isso também. Outra coisa importante. Habeas corpus, e foi para quem? Para o Tribunal de Justiça. Maravilha. O Tribunal de Justiça, em decisão colegiada, tá? Olha aqui, ó, decisão colegiada, ou seja, foi 3 desembargadores, denegou a ordem de habeas corpus. Denegou. Então, resumindo aqui, Fabrício, prática de roubo, foi preso em flagrante, converteu em preventiva. Nisso, abriu a denúncia, ofereceu a denúncia, o juiz aceitou, houve a fase de instrução processual, só que está demorando 2 anos porque o Ministério Público está insistindo em ficar trazendo policiais, chamando policiais para depor, só que eles não estão aparecendo. Nisso, por ver que está tendo um grande prazo para finalizar essa audiência de instrução, impetrou, essa é a palavra certa, impetrou um habeas corpus para o Tribunal de Justiça, porque quem está fazendo essa violação é o juízo. Tá? Então é importante saber. Se o juízo está fazendo essa violação de primeiro grau, o habeas corpus é para o grau acima. Então é o Tribunal de Justiça competente. Só que o Tribunal de Justiça olhou isso e denegou. Está aqui escrito, denegou a ordem de habeas corpus. Vamos lá agora para o que o enunciado está querendo depois de toda essa história. Identifique corretamente a medida judicial a ser proposta para o caso narrado. Ou seja, o que ele quer? Que você, como se fosse o advogado do Fabrício, qual é o recurso que você vai utilizar para, em caso de que o habeas corpus seja denegado no Tribunal de Justiça. Tá? Então, coloca aqui. Ó. A gente está se tratando de recurso. Essa é a matéria. De habeas corpus. E o habeas corpus denegado, em qual origem? Tribunal de Justiça. Ok? Porque se fosse o habeas corpus para o juiz, seria um, tá? Teria que analisar. Se fosse para o Tribunal de Justiça, teria que analisar. Se fosse para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, teria que saber o recurso. Então, nesse caso, o que ele quer? Habeas corpus denegado no Tribunal de Justiça. Qual recurso que você utiliza? Ok?
E aqui ele traz as alternativas. Alternativa A, recurso ordinário constitucional dirigido ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. B, recurso de apelação dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. C, agravo interno dirigido para o Tribunal de Justiça. E D, recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, você pode até dar um susto, mas isso daqui é a letra da lei, tá? Isso aqui você tem que ler todos os recursos e depois de um tempo que você lê esses recursos, fica fácil você visualizar e saber o que é e o que não é, tá bom? Então, se quiser pausar para tentar resolver esse probleminha, pode deixar, mas aí eu vou prosseguindo aqui, tá bom? Então, vou pelas alternativas que estão erradas, tá bom? Vamos aqui pela alternativa D. Por que não é recurso extraordinário dirigido ao STF? E se a gente for aqui na lei, no artigo 102 da Constituição Federal, você vai ver as hipóteses que cabem um recurso extraordinário. É simples assim. Então vamos lá. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar mediante recurso extraordinário. Então aqui, recurso extraordinário para o STF. Existe? Existe. As causas decididas em única ou última instância, quando a decisão de recorrida. Então, quando a decisão recorrida. Aqui, A. Contrariar dispositivo dessa Constituição. É o caso que está tendo lá? Não, não é o caso. A gente não está falando nada de dispositivo da Constituição. A gente está falando do quê? Longo prazo na audiência de instrução. Então, não é A. Ok? B. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. A gente estava falando disso? Não. A gente estava falando de audiência de instrução demorada. C. Julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face dessa Constituição. Também não é o nosso caso. Por último, D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Que também não é. Ou seja, se não é nessas quatro hipóteses, não cabe recurso extraordinário. Então, não é a alternativa D. A gente vê que está errada. Ok? Vamos para a letra C, agravo interno. O que é o agravo interno? No artigo aqui 1021, tá? Esse aqui é do CPC, que fala contra decisão proferida pelo relator. Olha só isso aqui no caput. Relator. Olha só a diferença. O que o enunciado estava falando? Falou que o habeas corpus foi denegado em decisão colegiada. Tá? E qual a diferença? No Tribunal de Justiça, ele funciona assim. Ele tem 3 embargadores. E quando um caso vai para o Tribunal de Justiça, um fica encarregado. Por exemplo, esse daqui fica encarregado, tá, de antemão para cuidar do caso. E quando isso acontece, ele é denominado como relator. E o relator ele pode fazer uma decisão monocrática. Entendeu? Então, quando existe uma decisão monocrática do relator, ou seja, dos 3 desembargadores, um faz uma decisão sozinho, uma decisão monocrática, você entra com um agravo interno, ok? Então, não é o caso, porque a denegação do habeas corpus nessa questão, ele foi feito em decisão colegiada. Então, letra C também não é. Ok? Não é. E aqui tem uns parágrafos para complementar nos seus estudos. É bom vocês lerem, porque no próximo AOB, em qualquer concurso, eles sempre pulam para um parágrafo ou um outro, caindo a letra da lei, a literalidade. Então é bom vocês estudarem. E agora,
vamos ver por que não é recurso de apelação ao STJ. E vamos ver aqui o que é apelação no artigo 593, aqui é o Código de Processo Penal, tá? Que fala: caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. No inciso 2, das decisões definitivas ou com forças definitivas proferidas por juiz singular. E, inciso 3, decisões do tribunal do júri. Então, entenda que a apelação ela não se encaixa aqui por questão de que o habeas corpus ele foi impetrado no Tribunal de Justiça competente. Então, não há que se falar em apelação. Apelação, deixa eu até fazer uma escadinha aqui, que funciona mais ou menos assim. Ó. Aqui está o juiz, juízo, né? E aqui pode falar o Tribunal de Justiça. Aqui é o primeiro grau e aqui é o segundo grau de jurisdição. A apelação é daqui. Primeiro grau, você recorre para o segundo, ok? No caso, o habeas corpus ele já estava aqui, ele foi impetrado aqui no Tribunal de Justiça, entendeu? Não no primeiro grau. Então não há que se falar em apelação aqui, mas em outro recurso, que é o que sobrou. Então, recurso de apelação não é. Aí, pior, aqui está falando Superior Tribunal de Justiça, que não tem nada a ver também. Tá? Recurso de apelação é do juízo para o primeiro grau de jurisdição para o segundo grau de jurisdição. Ok? Vou fazer a escadinha para vocês lembrar. Apelação primeiro, vai para o segundo. Então, letra B também não é. Por último aqui, o que sobrou, por excludente, letra A. Recurso ordinário constitucional dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Só que, por mais que seja por exclusão, vamos entender aqui como funciona um recurso ordinário constitucional. Geralmente o pessoal entende como recurso ordinário, tá? Essa parte aqui constitucional é pouco falada. Mas por que é constitucional? É porque ela está na Constituição. Você vai ver aqui, ó, no artigo 105, no inciso 2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário. Aqui, a linha A. Os habeas corpus decididos. Então, ó, habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de Estado, que é o famoso TJ, Tribunal de Justiça, ok? Ou do Distrito Federal e Territórios, quando sua decisão for denegatória. Lembra muito bem disso, porque a questão ela poderia ter cobrado, ela foi concedida e o Ministério Público queria recorrer. Então não poderia ser feito o recurso ordinário, ok? Porque o recurso ordinário é quando o habeas corpus direto no Tribunal dos Estados, né, que é o Tribunal de Justiça, e ela for denegatória. Então lembra disso, ok? E tem aqui a linha B, falando os mandados de segurança, a C, as causas, e por aí vai que complementa seus estudos. Ok, pessoal? Então, alternativa A, recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Lembrando aqui que é o artigo 105, a linha 3, 2, inciso 2. Inciso 2. Eu gosto de colocar CRFB, tá, gente? Que é o termo correto. Porque se você colocar CF, é Constituição Federal. Mas Constituição Federal da onde? Estados Unidos? Constituição Federal do Chile? Constituição Federal da onde? Então, quando você coloca CRFB, é a Constituição da República Federativa do Brasil.
ok? Daí fica o termo mais técnico e certo. Isso é bom para segunda fase da OB ou para alguma prova escrita de algum concurso. Maravilha, gente? Por esse vídeo é isso e até a próxima.